Pela figura você já entendeu o que é que nós vamos falar, né? O poder da língua. Só pela imagem já diz tudo. Já fala por si só. Todos abriram, irmãos? Dá uma respirada antes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Diga amém. Um pouquinho só mais de retorno para mim, por favor. Obrigado. Irmãos, qual seria a igreja ideal para frequentarmos? Qual seria a igreja ideal? Qual o melhor modelo de igreja? Existe alguma igreja ideal? Hein, meus irmãos? Olha, olhando para a Bíblia, para as Escrituras, alguns dizem que a igreja de Atos é a ideal. Mas é interessante, porque essa igreja primitiva, com todos os seus milagres, sinais e maravilhas realizadas nela, ainda assim encontramos muitos problemas. Porque nessa igreja havia gente mentirosa, como Ananias e Safira. Havia gente legalista, como os fariseus que haviam se convertido, e eles não criam que podia haver salvação sem a circuncisão. Então eu fico pensando, né? Existe alguma igreja ideal? Eu, sinceramente, irmãos, eu não sei, mas eu creio que a igreja ideal será aquela que Deus vai moldar. E Deus está moldando a gente. Deus está trabalhando conosco aqui nessa igreja. Não é verdade? Deus está tratando comigo, Deus está tratando com você e conosco. De todas as igrejas na Bíblia, eu poderia dizer que a igreja de Corinto é uma igreja padrão, mas é padrão daquilo que nós não devemos fazer e nem ser. É a igreja de Corinto. Porque essa igreja era uma igreja que havia contendas. E você observa que logo no primeiro capítulo aqui, o apóstolo Paulo, ele começa a carta falando que havia problemas sérios de contendas na igreja. Problemas do quê, meus irmãos? De contendas na igreja. A igreja de Corinto era uma igreja imoral. Era uma igreja presa ao pecado. Era uma igreja que estava marcada pela carnalidade, pela prostituição. Os crentes de Corinto, para vocês terem ideia, quando eles iam celebrar a Santa Ceia, como nós vamos fazer hoje, ao terminarem esta celebração, metade da igreja estava embriagada. E a outra metade precisava vomitar toda a comida que comeu. Quer dizer,
A Santa Ceia virou qualquer coisa. A Santa Ceia havia se tornado uma verdadeira orgia. Pura carnalidade. E aí é interessante porque o apóstolo Paulo, depois, 1 Coríntios, lá no capítulo 11, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a Santa Ceia, ele diz o seguinte: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí ele diz o que, irmãos? Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e os que dormem, e vários já morreram, numa outra versão. Mas, meus irmãos, um dos problemas básicos da igreja de Corinto, que foi informado a Paulo pelos da família de Cloé, como disse aqui o texto, é que havia dissensões na igreja. Eu posso dizer a vocês, meus irmãos, que esse era o problema número 1 da igreja de Corinto. Esse era o problema número 1. Havia fofoca, falta de controle da língua. Falta de controle da língua. Essa fera que precisa ser domada, que precisa ser controlada. Aí eu fico pensando, diante disso, qual é o primeiro problema da convivência em sociedade? Qual é o primeiro problema? Gente, é a fofoca, as dissensões, é o uso desordenado, o uso desordenado da língua. E tudo isso, meus irmãos, tem provocado estragos enormes nas relações humanas. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta manhã. Amém? Então tem muita coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Eu quero me aprofundar nesse tema da língua e falar da fofoca. Vamos ou não? Fala Jeová ou não? Eu não sei se o que eu for falar aqui eu vou ouvir muito glória a Deus, muito aleluia, se muitos vão gostar ou não. Ok, vamos falar. E o restante, o milagre, quem vai realizar é o Senhor. Pergunto a vocês: por que a Bíblia se preocupa em ensinar sobre o uso da língua? Por que, irmãos? Vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, porque a língua destrói amizades. A língua destrói amizades. Veja o seguinte: que as perseguições, as doenças, as aflições não separam uma amizade. Pelo contrário, tudo isso une ainda mais os amigos. Mas o que é que separa os amigos? É o que diz Provérbios 17, versículo 9. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. O que renova a questão separa os maiores amigos. Ou seja, se você ouve alguma coisa de um grande amigo e você não passa essa história para frente, você conserva 2 amizades. Mas no instante, diz o texto, no instante que você renova a questão, que você começa a falar, você separa os maiores amigos. Segundo, olha lá. Veja que interessante. A língua, meus irmãos, é uma influência maior quando usada maldosamente do que quando usada para o bem. Gente, a concorrência é desleal. É desleal. A língua tem mais poder de destruição do que de edificação. É interessante, você fala de 10 palavras, você fala 9 palavras boas para alguém. Basta você falar uma palavra ruim, você destrói tudo. É ou não é? A concorrência, gente, é desleal.
Agora, olha que texto interessante, em Ageu, no capítulo 2, versículo 12. Olha que texto interessante, diz assim: se alguém leva a carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Aí você diz assim: Ronaldo, eu não entendi nada. Eu não entendi nada, eu vou explicar para vocês. Na lei do Antigo Testamento, dizia o seguinte: se um homem, segundo a lei e o cerimonial dos judeus, estivesse puro e tocasse em alguma coisa impura, ele ficaria impuro. Se ele tivesse, por outro lado, se ele tivesse impuro e tocasse em alguma coisa pura, o que era puro ficaria impuro. Essa é a ideia. O que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer que o poder do mal em influenciar o bem é muito maior do que o poder do bem de influenciar o mal. A palavra maldosa, ela tem mais poder de destruição do que a palavra que edifica. Olha o que diz Provérbios 18, 21. Vamos ler juntos, irmãos. A morte e a vida estão onde? No poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Tiago, no capítulo 3, versículo 8, diz: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de veneno mortal. Com a nossa língua bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém, meus irmãos? Olha uma terceira ideia aqui. Por que a Bíblia nos ensina tanto sobre o uso da língua? Porque a língua, meus irmãos, determina como está o nosso coração. A nossa boca é o microfone do coração. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. A nossa língua é o espelho do nosso coração. A língua, ela é um retrato do coração. Então, qual que é o grande problema? O grande problema é quando nós transformamos em som aquilo que nós gostaríamos que o nosso coração falasse. Aí está o problema. O que falamos, então, é a expressão do nosso coração. E eu pergunto para você nesta manhã: como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Porque muitas vezes o coração está podre. Coração cheio de raiva, de rancor, de inveja, de ódio, de vingança, de amargura e de toda sorte de maldade. Então, queridos, a língua determina como está o nosso coração. Ok. Agora vamos observar que a Bíblia aponta também alguns tipos de fofoqueiros. Veja só que interessante. Alguns tipos de fofoqueiros que a Bíblia menciona. Primeiro, a Bíblia fala sobre o cochichador. Quem é este? É aquele que gosta de falar sempre às escondidas. Gosta de falar secretamente. Cochichar, meus irmãos, é falar ao pé do ouvido. É aquele que fala da vida alheia. Mas normalmente o cochichador, ele fala da vida alheia para pessoas do seu círculo de amizades mais próximas. Diz o texto do Salmo 41, versículo 7: todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim. Contra mim maquinam o mal, dizendo: alguma coisa ruim se lhe apega. E agora que está deitado, não se levantará mais. Todos os que me odeiam, o que, irmãos? Cochicham entre si contra mim, diz o salmista.
Olha lá um outro tipo de fofoqueiro. É falsa testemunha. Quem é esse? Falsa testemunha é aquele que julga com preconceito, que vive julgando os outros pelas aparências e que fala mentiras baseado num julgamento falso que ele fez. Aí Êxodo no capítulo 23, versículo 1 vai dizer o seguinte: não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres o quê? Falsa testemunha. Tem um outro tipo de fofoqueiro que a Bíblia aponta também. É o intrometido. Qual é esse? É o intrometido. Quem que é o intrometido, irmãos? É aquele que se mete onde não é chamado. Que se envolve em assuntos que não lhe diz respeito. Veja o seguinte, irmãos, que a maioria das fofocas que acontecem surgem de pessoas que não têm nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com o problema, que não tem nada a ver com a vida do outro, que também não vai participar da cura e da restauração daquela pessoa, e por isso não tem nada do que se intrometer na vida dos outros. Aí vira um tolo. O intrometido, gente, é tolo. Quer ver o que diz a Bíblia? Olha lá, Provérbios 20, versículo 3, vamos ler juntos? Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é o quê? Intrometido. Todo tolo é intrometido. Então, não se intrometa onde você não foi chamado. Fala para o seu irmão isso, dá um recadinho para ele, de leve, com muito amor e carinho. Não se intrometa. Chamaram você para o assunto? Não, então não se intrometa. Gente, por que as pessoas gostam de fofocar? Você já pensou nessa pergunta? Por que as pessoas gostam de fofoca? Então eu queria detectar com vocês nessa manhã a raiz do problema. Por que as pessoas gostam disso? Primeiro, as pessoas gostam de fofocar por amargura. Por o quê? As pessoas fofocam porque estão amarguradas com alguma coisa que aconteceu em algum tempo no passado com elas. E a amargura faz com que a pessoa tenha um sentimento desapercebido de vingança. Ou seja, alguém lhe magoou no passado e desapercebidamente você gosta de magoar os outros, gosta de magoar as pessoas falando mal da vida alheia. Isso é um problema, pode ser por amargura. Segunda coisa, pode ser por rebeldia. Rebeldia é um espírito de insubmissão, é rebelião, é a pessoa que não gosta de se submeter. E a Bíblia diz que o pecado da rebelião, ele é como o pecado da feitiçaria. Feitiçaria. Por isso que um filho rebelde e insubmisso aos seus pais, aos olhos de Deus, ele é visto como um feiticeiro. As pessoas, queridos, que estão insubmissas, elas gostam de machucar os outros. Elas gostam de ferir qualquer pessoa. É o tipo de gente que não respeita ninguém. Não respeitam os pais, não respeitam os professores na escola ou na faculdade, não respeitam as autoridades, não respeitam os pastores, os irmãos. Gente, olha, nesse meu caminho, nessa minha estrada como pastor e filho de pastor, eu já vi cada coisa, presenciei cada coisa, de atitudes de pessoas que não têm o mínimo respeito por alguém mais velho, por um pastor. Já vi atitudes extremamente grosseiras. Você pergunta, troco do quê? Não sei. Pode ser que a pessoa está amargurada, é rebelde, não sei. Mas falam de qualquer jeito, afrontando, desrespeitosos. Já vivi situações assim, mesmo tratando com amor, falando com respeito às pessoas, porque é assim que nós temos aprendido nessa comunidade. Amém?
É assim. Falar com educação, com respeito. Mas existem pessoas que não têm o menor respeito. Falam de qualquer jeito. São verdadeiras pessoas insubmissas que gostam de ferir, de machucar as pessoas, porque são pessoas que são mal resolvidas com a sua história. Estão cheias de traumas, cheias de complexos. Por isso que a língua vira uma arma. A língua é pior que uma arma de fogo, porque a arma de fogo atinge o seu corpo, mas uma palavra maldita, ela pode destruir a alma de alguém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos. Amém, meus irmãos? Mas o insubmisso é assim, ele não respeita ninguém, não respeita pastor, não respeita pai, não respeita professor, não respeita os irmãos. O insubmisso então agride os outros, de que maneira? Fofocando para justificar o espírito de insubmissão que ele tem dentro dele. Às vezes eu fico pensando também que ninguém fofoca porque gosta de fofocar. Eu adoro fofocar. Não, eu acho que existem razões por debaixo disso. Há outras razões que levam as pessoas a ter esse tipo de postura e atitude. Um outro aspecto importante, por que as pessoas elas gostam de fofocar? Por orgulho. Por o quê, irmãos? Orgulho. O orgulho é a busca de se autopromover, usando qualquer artifício que tem à sua disposição. O orgulho quer estar em primeiro lugar, usando qualquer artifício que ele possa. E detalhe, o orgulhoso, ele se julga e ele se coloca como melhor do que os outros. É aquela velha história, né? Não é verbalizado, mas a história é o seguinte: poxa, como é bom falar mal da vida do irmão, porque daí ele diminui e eu cresço. Eu me sinto melhor. Me sinto menos culpado, diminuindo os outros. Isso é orgulho. Há um outro motivo também. Por que as pessoas gostam de fofocar? Por inveja. Você pode dizer isso mais forte? Gente, toda vez que você criticar demais uma pessoa, alguma coisa está errada com você. Toda vez que uma pessoa se torna alvo dos seus comentários, tem alguma coisa errada e você precisa parar e conferir seu coração. Porque pode ser amargura, pode ser rebeldia, pode ser orgulho, mas pode ser inveja. Então você precisa parar um pouco. Às vezes eu fico observando, né? As redes sociais é uma verdadeira arma de covarde. De gente que não tem coragem de falar o que pensa na sua cara, e é um covarde. E usa as redes sociais para falar mal, para atacar o outro. E às vezes você observa que, para alguns, parece que se torna uma obsessão. Tudo que o fulano faz, se ele faz coisas ruins, ele é atacado. Se ele faz coisas boas, ele é atacado também. Não tem saída, não tem escapatória. Então tem alguma coisa errada. E que você precisa, meu irmão, conferir nesta manhã. Precisa conferir. Aí eu pergunto para você, até vocês que usam redes sociais, como eu também uso. O que é que nós estamos postando? Porque tudo aquilo que nós postamos diz muito respeito ao que está dentro do nosso coração. Que pode ser amargura, que pode ser rebeldia, que pode ser orgulho e que pode ser inveja. É por isso que é muito importante, toda vez a gente fazer a seguinte pergunta: por que eu gosto tanto de criticar aquela pessoa? Por que eu gosto tanto de criticar aquela pessoa? O que me incomoda nela? Você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Será que eu critico porque estou com inveja dele ou dela? Estou com inveja do que ela tem, do que ele tem? Alguma coisa está errada. E você pode ter certeza de uma coisa: o invejoso é maldoso. O invejoso é o quê? Maldoso. Tome cuidado com gente assim. Tome cuidado com gente assim. Amém? Por que as pessoas gostam de fofocar? Olha um outro aspecto: por achar uma atitude normal. Ah, Ronaldo, isso é normal. Tem muita gente que pensa o seguinte,
que quando as pessoas se reúnem, fofoca é algo normal. Isso é coisa de ser humano, Ronaldo. Isso é coisa do ser humano. Tem gente que pensa o seguinte, olha, errar é humano, e essas coisas medíocres faz parte da raça humana. Eu vou dizer para vocês que isso é um grande engano de Satanás. Isso é um grande engano do diabo. É verdade que o mal existe. O mal existe ou não? Sim, é verdade. Mas nós não devemos estar contaminados com o mal. O pecado, gente, o pecado não é humano. O pecado é desumano. O pecado destrói, acaba com a gente. É por isso que fofocas não devem existir no meio do povo de Deus que foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Não deve existir isso entre nós, meus irmãos. Porque o diabo está sempre por detrás da fofoca. Quem é que está por detrás da fofoca? É o diabo. A língua sempre é impulsionada pelo inferno. Toda fofoca tem raiz no diabo. A fofoca tem origem no diabo. Sabe por quê, irmãos? Porque a fofoca fecha o relacionamento de uma pessoa contra a outra. As pessoas elas ficam fechadas, sem poder falar. E aí acaba com o relacionamento entre os irmãos, sem que isso possa vir à luz. Acaba com o relacionamento. Tanto que a fofoca faz com que o relacionamento das pessoas se torne um relacionamento hipócrita. Na frente é risinho. Oi? Por trás, fala mal. Vira um relacionamento de fachada, de hipocrisias. Na igreja vem todo alegre, cumprimentar, beijar, abraçar, com um sorrisinho. A paz do Senhor, graça e paz. Mas por trás, fala Jeová. A fofoca tem origem no inferno, no diabo. Por quê? Porque através da fofoca se multiplicam os conflitos. E esses conflitos, eles são, se eu posso dizer assim, subterrâneos. Porque eles não são conflitos abertos, não são conflitos declarados. E aí o que acontece? Fica um se sentindo mal com a presença do outro, sem poder falar nada. Eu faço uma pergunta importante para você aqui nessa manhã. Preste atenção nessa pergunta. Você, meu irmão, minha irmã, você costuma falar mal dos irmãos? Você fala mal da igreja? Você fala mal dos pastores? Na frente dos incrédulos, daqueles que não conhecem Jesus? Você costuma fazer isso? Quando você observa algum problema em nossa comunidade, alguma dificuldade, você costuma falar mal na frente de pessoas que não conhecem Jesus? Porque eu vou te alertar, cuidado com isso. Cuidado, porque a fofoca, ela faz com que os incrédulos blasfemem a Cristo e profanem o cristianismo. Você está dando um tiro no próprio pé. Não faça isso. Em nome de Jesus. Amém? Aí você pergunta o seguinte para mim, Ronaldo, como é que eu posso detectar um fofoqueiro? Como detectar um fofoqueiro? Tem uma dica para vocês nessa manhã. Quantos querem aprender como detectar um fofoqueiro? Ou saber se você é um deles? Tem um ditado. É o seguinte: o fofoqueiro sempre testa o seu espírito. Como assim? É porque tem um ditado que diz assim, que um gambá sempre cheira o outro. Ronaldo, 2, 3. Um gambá sempre cheira o outro. Vamos repetir esse ditado? Um gambá sempre cheira o outro. Por que tem gente cheirando o outro? Por que tem gente cheirando assim o outro lado? Calma. Quem é que gosta do cheiro de gambá? Quem é que gosta? O outro gambá apenas. Porque ninguém mais gosta. Não é verdade, meus irmãos? Então, um fofoqueiro, ele não fofoca com uma pessoa que não seja fofoqueira. Fofoqueiro fofoca com fofoqueiro.
Um gambá cheira o outro. Agora pense no que eu vou dizer. O maior problema não é a pessoa fofocar de alguém para você. O maior problema é essa pessoa que fofocou de alguém para você ter encontrado o seu ouvido para escutar essa fofoca. É isso que precisa tomar cuidado. O problema maior não é o fofoqueiro vir falar, mas é ele ter encontrado em você um espaço para poder falar. É o que eu disse, é o ditado popular. Um gambá cheira o outro. E olha, gente, tem até pessoas que usam a religião para fofocar. Tem gente que gosta de usar a religião, né? Diz assim, olha, aquele irmão, ele está vivendo um problema tão grave, um problema tão grande, que é de levantar o cabelo de qualquer um. O problema que ele viveu, que ele está vivendo, olha, você não tem noção. Mas olha, irmão, vamos orar por ele. Estou compartilhando estas verdades para orarmos por ele. Isso não tem nada a ver com oração, gente. Isso tem a ver com fofoca. E não existe o papo da fofoca gospel. Isso é fofoca, é maligna. A fofoca tem origem no diabo, no inferno. Amém, meus irmãos? E aí, queridos, eu queria ir caminhando para um final com vocês dentro dessa reflexão, que eu acho que é importante a gente pensar em algumas perguntas aqui. Quando uma pessoa vier fofocar de alguém para você, alguém já veio fazer fofoca para você de alguma pessoa? Alguém já aconteceu isso com você ou não? Quando isso acontecer, faça a essa pessoa as seguintes perguntas. Primeira pergunta, quando alguém vier falar de alguém para você, você pergunte assim, por que você está me falando isso? Qual é a razão? Ah, você viu lá o fulano, fez tal coisa. Ok, mas por que você está me falando isso? Por quê? Qual é a razão de você falar isso? Se a pessoa responder o seguinte, ah não, mas eu estou falando para a gente ajudar o irmão. É para a gente orar por ele, para a gente ajudar o irmão. Você tem que responder o seguinte, olha, você não ajuda contando para mim. Você ajuda contando para ele. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus aí da igreja ou não? Obrigado pelo apoio. Ai, você viu o pastor Ronaldo, ele é bravo, é chato. Aí você fala assim, precisamos orar por ele. Fale com o Ronaldo. Você não ajuda contando para mim, você ajuda falando para ele. Olha a segunda pergunta. De onde você tirou essa informação? Ei, você está falando uma coisa grave. Cara, de onde você tirou essa informação? Ah, não, é que eu ouvi falar. Ouvi falar. Você conhece essa história do ouvir falar? Eu ouvi falar. Ah, eu ouvi. Aí você responde assim para essa pessoa, olha, se você não teve coragem de falar para ele pessoalmente, não fale para ninguém não. Se você não teve coragem de ir até a pessoa e falar com ele pessoalmente, fique quieto, porque você está sendo um covarde. Isso é uma atitude covarde. Irmãos, nós como cristãos, nós não fomos chamados para expor o pecado de ninguém. Nós fomos chamados para ajudar a restaurar as pessoas. Você foi chamado, meu irmão, minha irmã, para ser um instrumento de vida, de cura, um instrumento de paz, um instrumento de bênção na vida do outro. É para isso que eu e você fomos chamados. Há uma terceira pergunta. Você já conversou com essa pessoa pessoalmente? Você já falou com ele pessoalmente? Já falou? Ah, eu não falei. Então não me interessa. Não me interessa ouvir. Se você não falou com ele, não fala comigo não, como eu já disse. Isso não vai ajudar em absolutamente nada e você está sendo covarde. Não faça isso. Você ouviu dizer, não conversou com ela? Então, desculpa, esse assunto eu não quero saber, esse assunto não me interessa. Amém, meus irmãos? Como é que a gente tem que tratar um fofoqueiro? Sabe como, queridos? Maneira simples.
Afaste-se de gente assim. Sai fora. Sai fora de gente fofoqueira. Quem é que diz isso? A Bíblia. A Bíblia fala, lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 17. Eu quero que você leia esse texto comigo juntos. Tem esse texto ou não? Não? Dá para colocar na tela para a gente ler juntos? Romanos, no capítulo 16, versículo 17. Eu vou lendo para vocês enquanto isso. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Vamos lendo juntos aqui, irmãos? Vamos lá? Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Sai fora. Sai fora. Porque, gente, ou você sai fora ou você se junta. É gambá cheirando gambá. É lé com lé, cré com cré. Aí eu fico pensando, sabe, queridos, a Bíblia diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Mas eu posso dizer o seguinte também: quão malignos são os pés daqueles que se apressam para levar uma notícia que vai denegrir a imagem do outro. Quão malignos. Olha, gente, se nós fôssemos tão rápidos para pregar as boas novas como nós temos sido para levar as más notícias, eu creio que a igreja hoje estaria vivendo um grande avivamento e o Senhor estaria operando poderosamente no nosso meio. Gente, participar de maledicência não tem nada a ver com o reino de Deus. Participar de maledicência não tem nada a ver com Jesus. Você viu alguma vez Jesus fofocando? Alguma história de fofoca de Jesus? Participar de maledicência não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus e não tem nada a ver com a paz. Gente, que sejamos promovedores de paz. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. A nossa comunidade, meus irmãos, precisa ser conhecida como uma comunidade que promove paz nos relacionamentos. Você foi chamado para isso. Você não foi chamado para ficar metendo pau em ninguém, em rede social, em ficar criticando assim as pessoas, difamando. Não, você foi chamado para promover a paz. Promover a paz. Eu lembro de uma situação que eu enfrentei aí um tempo atrás, quando postei algo na internet, uma pessoa, assim do nada, ela acessou as minhas coisas e falou, agrediu de tal maneira, né? E eu não entendi aquilo, eu chamei aquela pessoa via inbox. Falei: cara, o que é que está acontecendo com você? Por que essa amargura toda? O que pegou? Alguém te fez alguma coisa? Para que isso? Falei: cara, você é um cristão? Sou. A marca de um cristão é que ele é promovedor da paz. Da paz, não faça isso. Você agindo assim, você não está promovendo paz. Você está promovendo guerra, divisão, discórdia, julgamentos. Não faça isso, não. E graças a Deus, eu lembro que aquele irmão, imediatamente ele falou assim: Ronaldo, me perdoe. Você tem razão no que você está falando. Eu vou apagar aquilo que eu escrevi. Gente, é assim que nós precisamos agir. Quando a gente vê alguém agindo dessa maneira, ajude essas pessoas. Não entra pelo mesmo caminho. Não seja um gambá cheirando o outro. Não faça isso. Diga a essa pessoa: não entre por esse caminho. Você deve ser conhecido como alguém que promove paz se você é um cristão. Essa é a marca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, irmãos, promovem paz. Os filhos de Deus promovem paz e não guerra. Seja você mulher, seja você homem, alguém que promova paz entre os irmãos. Sabe por quê? Porque os homens, vendo as nossas boas obras, eles vão glorificar ao Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, se existe uma marca que eu desejo para esta comunidade, é esta aqui. De gente pacificadora. De gente que promove paz entre as pessoas. Reconciliação entre as pessoas. De gente que vai atrás daquele que saiu daqui porque está triste,
porque foi prejudicado, e vai atrás dessas pessoas, e vai e pede perdão, e traz de volta. Promove paz, reconciliação entre os irmãos. Sabe, irmãos, que o Senhor nos leve a uma experiência como essa. Isso é vida no Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar falando em línguas na hora do culto, não. Tem gente que pensa que é só isso. As manifestações, não. Ser cheio do Espírito Santo é ter atitudes assim, de promover paz entre os irmãos. Amém, queridos? E eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte. Eu falei para vocês que a língua ela é um retrato do coração, é ou não é? Agora, se a língua é um retrato do coração, quem é que pode mudar? Quem é que pode mudar o coração, irmãos? É só Deus, é só o Senhor. Ezequiel 36, versículo 26, diz lá, vamos ler juntos. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para transformar a nossa língua. Nós precisamos. Isaías no capítulo 6, o texto diz que Deus tocou nos lábios do profeta. Deus tocou nos lábios de Isaías e o purificou. E no versículo 7 diz assim: tocou a minha boca, disse o profeta, e disse... Tocou, o Senhor tocou a minha boca. E ele disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Glória a Deus. Irmãos, nós necessitamos nesta manhã de um novo coração, para que este expresse através do seu espelho o que está nele. E por mais que a gente for esforçado, que a gente seja esforçado, tem uma hora que a gente não aguenta. Não é um esforço. Somente o milagre de Deus vai mudar a história da nossa vida. Somente isso, o milagre somente Deus pode realizar. E o desejo do meu coração nesta manhã, antes da gente participar da mesa do Senhor, é que a nossa língua, queridos, ela seja um instrumento de bênção, de glorificação, de restauração e de cura, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor.